Então, esse parágrafo, ele diz o seguinte. Nossa, mas hoje eu estou apertando aqui os botões tudo errado. Ele diz o seguinte: nosso ministério, isso é Eusébio falando aquelas entidades que estavam ali, aquelas 1.200 entidades. Nosso ministério é de iluminação e de eternidade. Prestem atenção nessas frases. O governo universal, ou seja, os comandos, né, os comandos que dirigem esses seres, como esse grande comandante Eusébio, não nos circunscreveu as atividades à guarda de altares perecíveis, né? Então, quer dizer, os comandos não distribuíram os trabalhos a essas entidades para que eles ficassem tomando conta de altares perecíveis, altares de pedra, de cimento. Aí ele diz assim: não fomos convocados. Se eles foram convocados, é porque eles estavam em algum lugar, em alguma outra atividade, e foram convocados. Não fomos convocados a velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista, senão a cooperar na libertação do espírito encarnado, abrindo horizontes mais claros à razão humana, refazendo o edifício da fé redentora que as religiões literalistas esqueceram. Nossa, isso aqui cai como uma luva em tudo que a gente tem aprendido com o nosso querido Ascan. Cai assim de uma forma literal, né? Porque a interpretação, quando ele fala de religião, quando ele fala de igreja, fica parecendo que ele é um marxista, né? Contra qualquer tipo de instituição religiosa, a religião é o ópio do povo, etc. e tal. Mas não é essa a concepção literal da crítica que ele faz às religiões, né? Aos templos de pedra. E é por isso, talvez, que ele nunca tenha permitido que a Fraternidade Estrela Guia tivesse um endereço físico, que nós poderíamos ter um endereço físico, um lugar onde nós pudéssemos nos reunir fisicamente, né? Poderíamos ter, e ele nunca permitiu. Por quê? Porque a missão dele é exatamente quebrar essas crenças que nós arraigamos nas nossas mentes e que nos aprisionam. Por exemplo, até hoje, nesse século, com essa modernidade, com inteligência artificial, né, gritante, as pessoas acreditam em céu e inferno, em diabo e anjo, capeta, demônio, em queimar no mármore do inferno, acreditam em limbo, acreditam em purgatório, né? Acreditam que os inocentes pagam pelos pecadores, acreditam que se você não fizer desta forma ou daquela forma, você está contra Deus, Deus está contra você. São absurdos, absurdos que moldaram o nosso modo de pensar, moldaram a nossa mente, fazendo com que a gente se tornasse encapsulado, encapsulado. E o medo que nós sentimos e que ficou entranhado no nosso inconsciente naquele período de 600 anos da Idade Média,
Nós estamos falando de um trecho da Idade Média, um período de 600 anos, em que qualquer coisa que se fizesse e que pudesse ser mal interpretada, logo você seria jogado às masmorras, sob torturas inomináveis, inomináveis. E de chofre, o menor dessas torturas era ser amarrado a um tronco e incinerado vivo. Era a menor das torturas. Que Deus permitiria uma coisa dessa em seu nome? E que religião tem autoridade para tomar uma decisão dessa em nome de Deus? Então, talvez por isso é que Eusébio, com toda aquela ciência, né, com toda aquela sabedoria que ele tem, né, ele vem e fala: olha, nós não fomos convocados para ficar vigiando altares perecíveis, ficar vigiando o que acontece nas igrejas. Nós não fomos convocados, né, para velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista. E essa interpretação exclusivista, senhoras e senhores, pode ser da Igreja Romana, pode ser da Igreja Anglicana, pode ser da Igreja Ortodoxa, pode ser do protestantismo, pode ser do pentecostalismo, pode ser de qualquer designação. Pode ser, inclusive, do espiritismo. Por quê? Porque enquanto a fé é divina, a religião, as igrejas são dos homens. Enquanto a fé é imorredoura, é eterna, é imutável, né? Porque a única coisa que pode acontecer com a fé é a graduação, menor ou maior grau. Enquanto a fé ela é imutável, as religiões elas vão mudando de acordo com as civilizações, de acordo com as novas propostas que vão surgindo para a humanidade. O que era normal para uma igreja do século XVIII, XVII, hoje é totalmente arbitrário, né? Então, é essa questão que a gente quer trazer para poder... Já conversamos alguma coisa em outros momentos, né? Já foi falado, mas vamos voltar nesse contexto, né? Para poder trazer novas elucidações. E a gente vai usar como ponto de partida exatamente essa frase de Jesus, essa frase do Cristo que já estava, né, compartilhando a sua consciência com Yoshua e que ele diz, que está no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, é a primeira coisa que nós queremos entender. Ele estabelece 3 pontos: o caminho, a verdade e a vida, né? Então, vamos tentar entender. Ele diz que ele é o caminho e que, como caminho, ele é a luz do mundo. Então, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz. Essa imagem é uma imagem que nos traz bastante reflexão, porque ele está, né, com o candeeiro em sua mão, com o braço elevado, e a posição dele, com a outra mão,
é a posição de quem chama. Um ilumina e a outra chama. Essa posição aqui, essa postura, se você estivesse numa fila e o primeiro da fila estivesse nessa posição, você diria que ele estaria como? De frente para a fila ou de costas para a fila? Ele estaria de frente, não é? Porque ele está com a luz e a mão dele está te chamando. Então, significa que ele está de costas para o caminho. Concordam? E como que alguém pode andar de ré, de costas, sempre de frente para a multidão, para a fila que o segue? Simplesmente porque ele já conhece o caminho. Ele já conhece o caminho. Por isso que ele guia a multidão de costas para o caminho. Ele está de frente para a multidão. E em suas mãos, esse símbolo do candeeiro, é como se ele iluminasse o caminho, e ele diz: Eu sou a luz, iluminasse o caminho para aqueles que vêm atrás dele. Né? Então, Cristo ele afirma categoricamente que ele é o caminho. E, ao mesmo tempo em que ele está dizendo que ele é o caminho, ele informa o destino. Então, ele é o roteiro e ele informa o destino. Eu sou o caminho. E depois ele diz: ninguém vai ao Pai, o Pai é o destino. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por quê? Porque ele é o caminho. Então, você tem que passar por ele. Não tem outra forma. Não tem. Você tem que passar por ele. Mas eu sou agnóstico. Você tem que passar por ele. Eu sou ateu. Você tem que passar por ele. Eu sou do candomblé. Você tem que passar por ele. Eu sou da igreja romana. Você tem que passar por ele. Não importa. Todos terão que passar por ele, porque ele é o caminho para o seu destino. Vamos imaginar, você está na cidade A e o seu destino é a cidade B. E só tem uma estrada. Só tem uma estrada. Aí você diz assim: não, mas eu vou procurar alternativas, eu não quero passar por essa estrada. Eu vou procurar alternativas. As alternativas que tem, sem ser essa estrada, são abismos profundos. São perigos inomináveis. São trevas densas. E esses caminhos, sem ser essa estrada, eles são circulares. Ou seja, eles não saem de si mesmos. Então, você ficaria ali, né? Naquele círculo, e não sairia daquilo. Jamais chegaria ao alvo. Essa é a diferença. Então, ele é o caminho porque ele já fez o percurso que o homem da Terra ainda não fez e que está longe de fazer. Por quê? Porque ele tem bilhões, bilhões e bilhões de anos-luz mais velhos que o homem terrano. Então, ele pode, né, de alguma forma, ser como de fato ele diz que é, o próprio caminho, o guia excelso, o roteiro, o cicerone. Ele é a placa que indica o caminho. Ele é o guia que leva os seus seguidores ao destino. Ele é o roteiro, porque se você seguir aquelas placas, você vai chegar no caminho. Mas não tem como você não passar por ele. Então, no trajeto onde o homem está e onde ele pretende chegar, ninguém pode conduzir senão o Cristo. Pronto.
Então, não tem Ascan, não tem qualquer anjo, não tem que não seja o Cristo. Porque nenhum, nem Buda, nenhum outro grande avatar de todos que já estiveram na Terra, nenhum deles fez o trajeto completo que conduz ao Pai, a não ser o Cristo. Então, Buda alcançou a iluminação, mas ele não conseguiu passar todo o trajeto. Ele não fez todo o trajeto. Krishna, ele conseguiu a iluminação, mas ele não fez todo o trajeto. E se você for citar tantos outros avatares, a mesma coisa. Somente de tudo que o homem da Terra consegue imaginar, pensar, somente o Cristo fez esse trajeto. Ou outros Cristos. Porque a gente não consegue nem ter a percepção do nosso próprio Cristo cósmico, quanto mais falar de outros Cristos, né? E é por isso que o Cristo tem essa autoridade absoluta para dizer, para afirmar categoricamente que ele é o caminho. Então, isso não é presunção, é constatação. Ele sabe o que ele está dizendo. E no próximo parágrafo, que a gente vai ver que ele é a verdade, ele não mente, ele sabe o que ele está dizendo, ele é a verdade. Né? Lá no Evangelho, segundo Allan Kardec, né, ele diz que o Cristo, como governador do planeta, ele é o governador do planeta. Então, ele detém plena autoridade, plena, total autoridade para suprir a humanidade de recursos favoráveis à sua redenção espiritual, ou seja, ao seu crescimento, à sua evolução. Olha o que Allan Kardec fala, que o Cristo, ele detém plena autoridade para suprir. Então, ele tem autoridade para dar ao homem esses elementos para ajudá-lo na sua evolução. E ele deu. Ele deu através dos seus próprios exemplos. Quando ele ensina sobre a viúva no gazebo, né? No gasofilácio, quando ela coloca a única moeda que ela tem. Ele não está falando de caridade. Dela estar querendo fazer caridade para outro que tem menos do que ela ainda. O que ele está ensinando ali, o que ele está dando ali de elementos para que o homem pudesse evoluir, porque ele não falava para os homens do seu tempo, ele fala para os homens deste tempo. Era o seguinte: desprendimento dos bens materiais. Era o único bem que ela tinha. E ela estava se desprendendo daquele bem. Então, elementos como esse que ele traz à humanidade. Por exemplo, quando eles jogam, literalmente eles jogam a mulher adúltera aos seus pés, ele ali sentado no chão, refletindo, escrevendo alguma coisa no chão, eles jogam, narram, né, a culpa em que ela incorreu, e ele, sabendo de toda aquela hipocrisia, porque, primeiro, né, eles eram juízes. Os doutores da lei, os sacerdotes do Sinédrio, eles eram juízes, eles tinham, do tipo que vocês têm aqui, uma câmara que vota, que escolhe, eles eram juízes. Então, por que levar aquela mulher ali diante dele? Né? Eles já sabiam a sentença, então por que ir perguntar? E ali, naquele momento, quando ele fala quem está isento de responsabilidade, quem está isento de culpa, quem nunca fez nada de errado,
atire a primeira pedra. Naquele momento, ele está ensinando o homem a refletir sobre si mesmo. Porque você vai fazer um julgamento muito rápido do que você viu, do que você presenciou, do que você escutou, mas você não consegue olhar para você, nem no espelho. Vocês são rápidos no espelho. Às vezes eu vejo vocês diante do espelho, vocês têm medo de ver alguma coisa no espelho, né, Eleusa? Tem medo de olhar para o espelho mais de 2 minutos e ver coisas que não sejam o rosto. Tem medo. Porque vamos que eu vejo alguma coisa no espelho. Agora, brincadeiras à parte, o medo que o homem tem não é de ver alguma coisa, alguma entidade, é de ver a si mesmo, porque ele não sabe se olha, ele tem medo do que ele é. Ele tem medo, ele não sabe. E é por isso que a nossa maior dificuldade em relação ao homem da terra é em fazer com que ele se reconheça. É como se o homem da terra, independente desse esquecimento do passado, são coisas distintas. É como se o homem da terra sofresse de uma amnésia cósmica, uma amnésia proposital. Uma coisa é ele lembrar o que ele fez, outra coisa é ele saber quem ele é. São duas coisas distintas. Vocês concordam? São duas coisas distintas, né? Então, ele tem essa autoridade plena para dar elementos ao homem da Terra que possam ajudá-lo a evoluir. Agora, livre-arbítrio. Uns pegam rápido esses elementos e deslancham. Outros se demoram. Outros nem têm conhecimento desses elementos. Porque para eles isso não existe. São os corruptos da vida, são os sequestradores, são os homicidas, os patricidas, enfim, né? São todos, toda essa categoria, e aqui entra uma coisa muito complexa, eu vou falar na linguagem de vocês para vocês compreenderem. O, o, o homem do colarinho branco, porque fica muito visível aquele contraventor que burla as leis humanas, e nem um pouco visível o contraventor que trabalha, né, subliminarmente. Então, essa autoridade do Cristo, ela se manifesta de forma branda, de forma pacífica, sem violência de qualquer espécie. Ela não é imposta a ferro e a fogo. Ela está aí disponível. Você tem exemplo desses elementos, dessa autoridade, em tudo à sua volta. Às vezes você vê um animal auxiliando outro animal. Você vê um felino, né, sendo adotado, um filhote de felino sendo adotado por um canídeo. Você vê a natureza, né, pródiga, depois de receber um incêndio criminoso, né, na primeira chuva ela se renova, ela traz a vida de volta. São esses elementos que são manifestados de forma branda, pacífica. Quem tem olhos de ver, quem tem ouvidos de ouvir, né? Então, tudo isso se manifesta em qualquer espécie. Por quê? Porque essa autoridade do Cristo, ela está apoiada
no amor incondicional, no amor universal. E, por sua vez, esse amor universal, incondicional, o que que ele faz? Ele vem refletir, né, as leis sábias do Criador, mais do que suas leis, a sua vontade, que também não deixa de ser as suas leis. A lei e a vontade do Criador é a mesma coisa. Então, dá para entender que a autoridade e a sabedoria de Jesus são legítimas, legítimas, oriundas de Deus. Quando a gente fez um estudo que a gente estudou Deus, estudou o Cristo até chegar em Deus, né? Estabelecendo aquele círculo, o Cristo, ele já está nesse processo de fundição com a consciência una. Então, nesse sentido, vocês vão se lembrar, acho que o Anderson e a Eleusa, que estão bem aqui na minha frente, vão se lembrar, que nesse sentido, quando a igreja erroneamente diz que Jesus é Deus, o Deus Filho, na verdade, isso é verdade, né? Só que nós temos que entender o processo pelo qual ele passou nesses bilhões, bilhões e bilhões de anos para chegar à condição de se fundir a consciência, que é o destino de todos, de todos. É o destino, né? De se fundir. E quando ele está nesse processo de se fundir, ele manifesta somente a vontade de Deus. Então, ele tem autoridade. O Evangelho de Jesus, não obstante ter sido o primeiro evangelho, foi escrito 39 anos depois que ele tinha expirado o seu tempo na cruz, né? O Evangelho de Marcos. E aí você pensa assim, o que é real nesse evangelho? Já que existia a cultura, né, oral, de passar de um para o outro, né? E nem foram os próprios discípulos que escreveram o evangelho, a não ser o de João. João foi o único dos discípulos que esteve com Jesus em vida e que escreveu o seu próprio evangelho. Né? Velhinho, ele estava terminando o livro das Revelações. Os demais nem foram seus próprios discípulos, discípulos de cada um deles que escreveram. Né? Então, o que é verdade e o que não é? Os preceitos morais são verdadeiros. Pronto, não tem erro. Os preceitos morais são verdadeiros. E esses preceitos morais do Evangelho de Jesus é o maior código de moralidade existente. É o maior código. Então, eu estou sobrepondo esse Evangelho, esse código moral, acima do próprio código mosaico, ditado pelo Espírito Jeová, pelo Espírito Yahvé, não por Deus. Já estudamos isso, né? Eu estou colocando o Evangelho, os preceitos morais do Cristo acima, esse código de moralidade acima das tábuas de mandamento mosaicas. Por quê? Porque ele ensina a humanidade, não os judeus, não os judeus. Ele ensina a humanidade a colocar em prática a lei de Deus, as leis divinas. Ele não quis entrar em questões de conflitos com a lei mosaica. Quem com ferro fere, com ferro tem que ser ferido. Né? A questão da vingança e várias questões muito contraditórias. Né? Ele não quis entrar em choque com isso. O que ele fez, então? Ele ensinou o homem a colocar em prática a lei de Deus, né? Lei essa que ele não veio falar, ditar teorias.
tratados teóricos. Ele veio o quê? Exemplificar. Ele veio cumprir. Está claro para vocês? Ele veio cumprir, ele veio desenvolver essas leis. Ele veio dar a elas o verdadeiro sentido. Ele veio adaptar essas leis de Deus ao grau de adiantamento dos homens. Então, os exemplos de Jesus, a sua prática dessas leis, tanto serve para o homem de 2000 anos atrás, quanto serve para o homem de hoje, quanto servirá para o homem daqui a 1000 anos. Porque são leis imutáveis. Né? Então, ele veio, né, desenvolver essas leis, dar o verdadeiro sentido, adaptar elas ao grau de adiantamento dos homens. Olha que interessante, porque se você pegar, né, alguma parábola de Jesus e ler esta parábola com olhos de 2000 anos atrás, a interpretação é uma. Se você lê essa mesma parábola na Idade Média, a interpretação é outra. Se você ler essa mesma parábola dentro de uma igreja pentecostal, a interpretação é outra. Mas se você, com o espírito desperto, né, com o conhecimento que você já recebeu, ler essa mesma parábola, você tem uma outra visão. O exemplo mais claro: na casa de meu pai existem muitas moradas. É um exemplo claro disso. Né? E ele foi tão sapiente, ele é sapiência, que ele deixou essas palavras exatamente à medida que o homem vai progredindo, que ele vai ampliando seus conhecimentos. Nós estudamos isso recentemente, né? Nem tudo é dado ao homem conhecer, de acordo com o seu conhecimento. Então, ele já sabia que ia chegar um ponto, ia chegar um momento em que o homem entenderia suas palavras. E são as mesmas palavras. E são as mesmas palavras. Né? Então, é por isso que se nos depara nessa lei, né, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base da sua doutrina. Ele não separa Deus do próximo. Amai o próximo. Ele fala: amai a Deus sobre todas as coisas. E amai ao próximo como a ti mesmo. Então, ele faz um círculo. Você não pode amar a Deus sem amar ao próximo. Você não pode amar ao próximo sem amar a si mesmo. Você não pode amar a si mesmo sem amar a Deus. E então você entende, né? Essa questão de por que ele é o caminho. E uma coisa interessante é que se ele é o roteiro, e se ele já te cita o destino, e se você sabe que você tem que fazer essa viagem, o que nós não compreendemos é por que o homem protela tanto, adia tanto esse compromisso. Por que ele adia? Porque é favorável a ele. Quanto mais rápido ele proceder essa jornada, desculpem, quanto mais rápido ele proceder essa jornada, mais feliz ele será, mais próspero ele será, mais saudável ele será. Então, por que ele adia tanto? Por que ele protela tanto? Né? E depois nós temos que o Cristo é a verdade. E aqui nós trouxemos essa expressão.
A boca fala do que está cheio o coração. Se o Cristo só falava coisas sublimes, o coração dele era cheio de coisas sublimes, né? Tem muitos falsos profetas em todas as áreas da vida humana, não só na área religiosa, porque você encontra falsos profetas na medicina, você encontra falsos profetas no direito, você encontra falsos profetas em todas as áreas, né? E às vezes você vê esses incautos fazendo apologias muito lindas, né? Falando de coisas muito bonitas, mas não vivenciam, não vivenciam. E como hoje a verdade ela é uma das exigências dessa transição, vocês têm percebido que cada vez mais o número de escândalos envolvendo grandes personalidades, pessoas aí do meio artístico, do meio político e etc. e tal, se sucedem. São escândalos após escândalos. Porque a pessoa pode falar bonito, a pessoa pode ter um belo discurso, a pessoa pode falar coisas boas, mas se ela não viver, ela estará incorrendo em mentira. Não é verdade? Porque a verdade, senhoras e senhores, a verdade não é uma palavra que se fala. A verdade não é eu perguntar alguma coisa para vocês e vocês dizerem sim ou não, e aí eu julgar se isso é verdadeiro ou não. Isso não é a verdade. A verdade é uma condição de vida. Às vezes você vive em verdade e você omite a verdade. É uma situação. E ainda assim você estará na verdade. Porque a verdade, ela não precisa ser explícita, ela não precisa ser ofensiva, basta que ela seja. Então, o que é a verdade que o Cristo era? Que ele disse: Eu sou a verdade. O que era a verdade? Era o seu conjunto de atitudes, era o seu comportamento totalmente coerente com o seu pensar. O que ele pensava era o que ele expressava. Tanto que ele não teve vergonha nenhuma de se mostrar fraco, desiludido com a humanidade, triste pela condição humana e chorar copiosamente. Chorar. Ele estava chorando, não era de medo da dor física, porque a dor física, para o Cristo, não tinha esse significado que tem para vocês. A condição de meditação do Cristo, para quem pratica meditação sabe disso, você consegue isolar-se de frio extremo, de calor extremo, de ruídos externos, só na prática da meditação. Agora, senhores, fala aqui para mim, o Cristo passou por todos aqueles suplícios, passou por todas aquelas humilhações, passou por todos aqueles martírios. Por que que ele, na condição dele, teria que sentir dor física? Ele não tinha karma. Vocês já pararam para pensar nisso? Não tinha karma para espiar. Ele não tinha necessidade de sentir dor. Ah, então foi um teatro. Não, não foi um teatro. Foi um ensinamento. Ele mostrou à humanidade
que a humanidade pode sim passar por sofrimentos. Aquela representação física da sua tortura era uma forma de mostrar ao homem que o homem pode sim passar por constrangimentos, por sofrimentos, sem se deixar abater, sem se deixar revoltar. Então, eu digo aos senhores, ele não sofreu dor, porque ele estava em estado meditativo. E quando ele diz, né, ele canta o Salmo de Davi, Pai, porque me abandonaste, ele estava cantando um salmo de louvor em seus últimos momentos. Ele ainda teve a, a manifestação excelsa de bondade, entregando a humanidade a Maria, que é um espírito de uma categoria, não é à toa que ela foi escolhida para gerar Yoshua, né? Então ele ainda tem esse cuidado de dizer aos anjos que o procuram na cruz, Senhor, já podemos libertá-lo? E ele diz: vai antes a Judas, que acabou de cometer um despautério, e ajuda-o, né? Então, o que é a verdade? Eu posso escutar um de vocês dizer assim, mas eu não minto. E você não mente e você não é a verdade. Você pode não mentir, mas você não é a verdade, porque você não tem atitudes concernentes com o seu pensamento. E é isso que é a verdade. É você andar, né, na mesma frequência. É você ser transparente. Transparente. Eu sempre falei aqui nesse grupo, os mais antigos vão se recordar. Não guardem segredos, não coadunem com segredos, não criem segredos, porque segredo não é divino. Vocês lembram? Lembra disso, Eleusa? É uma coisa antiga que eu falo. Por quê? Porque o segredo, ele é um arquivo obscuro. Ele é um arquivo obscuro. Você não sabe o que tem naquele arquivo. É uma caixa de Pandora. E para você viver em verdade, você não pode ter nada que seja obscuro. Então, Cristo é a verdade porque ele não fala de si mesmo. Ele não fantasia como fazem aí os homens, né? Muitos homens que procuram os seus próprios interesses, que procuram a sua própria glória, que querem se vangloriar disso, daquilo, que usam, entre aspas, togas de juízes ou de sacerdotes, e que atrás dessas batinas, atrás dessas imagens veneráveis, cometem os mais odiondos despauterios, né? Então, o Cristo só fala sobre o que ele já viu, sobre o que ele já ouviu, sobre o que ele aprendeu com o Criador, nesses bilhões e bilhões de trajetória evolutiva. Então, Cristo, ele é a verdade porque ele reflete a vontade do próprio Deus, Pai, Mãe, Criador primordial. Ele é o reflexo da vontade de Deus. Como a consciência dele está em intersecção com a consciência una, o que vibra na consciência una vibra no Cristo. E o que vibra no Cristo pode vibrar em você, se você entender que dentro da sua consciência ele também está em estado de compartilhamento. Ele também está ali, né? Então, o Cristo ele age como sendo o intérprete. Não sei se essa seria a palavra mais adequada, como o oráculo do Criador, né? A interpretação do desejo do Criador, né? Como sendo o verbo encarnado. E aí, quando eu falo verbo encarnado, e aí você fala que no começo, né, tem o alfa,
e o ômega e não sei o quê, aí você pode falar assim, esse universo aqui, então, em que tempo do Cristo ele está? Este universo, ele antecede o Cristo? Ou ele também é criação, é parte da criação do Cristo? Porque lembra que nós falamos dos infinitos universos, não apenas de um universo, né? Um universo com 91 bilhões de anos-luz de diâmetro é um universinho. Então, Cristo é a verdade porque ele está acima, totalmente acima, de todas as convenções humanas e materialistas. Ele não se corrompe pelo poder. Lembra do exemplo logo após o batizado, ele se retira para o deserto para poder se recompor. Ele tinha acabado de estabelecer o acoplamento no corpo de Yoshua. Ele precisava se adaptar àquele corpo, à sua consciência, né? Uma parte da sua consciência. E ele vai para o deserto, e ali ele é tentado pelo diabo, que nada mais é do que um diálogo dele com ele. Ou vocês acharam que era o diabo mesmo? Porque se vocês acharam que era o diabo, vocês estão colocando esse senhorzinho na mesma condição do Criador. Um senhorzinho que tem poder para oferecer ao Cristo o mundo, o trono do mundo, poder. Então, é um diálogo dele com ele, que não é nada daquilo que está escrito na Bíblia, né? São as partes, né, que nós já falamos. Então, ele não se corrompe por poder, ele não se corrompe por riqueza, ele não se preocupa em bajular ou agradar Herodes ou Pôncio Pilatos, ou a quem quer que seja, os sacerdotes do Sinédrio, ele não se ocupa dessas bajulações. Ele simplesmente é o que ele é. Ou seja, a verdade é o seu estandarte. Ele não vem na Terra para fazer bonito para meia dúzia de pessoas. Ele veio na Terra, né, para poder mostrar o caminho da libertação para 8,5 bilhões de espíritos encarnados, fora os desencarnados. Então, em cada ensinamento do Evangelho, vocês sempre vão identificar, né, o Cristo na sua divina missão de educador de almas, de médico de almas, de advogado de almas, sempre imprimindo o selo do amor, da sabedoria, da passividade, né? Da pacificação em tudo aquilo que ele orienta, em todos os seus ensinamentos, em todas as suas, em todos os seus exemplos, em tudo aquilo que ele passa. E é por este motivo, né, que em outra oportunidade ele afirma: vós me chamais de mestre, mestre e senhor, e dizeis bem. Olha, ele não está fazendo uma lisonja, não, eu sou mesmo, não. Ele fala, e dizeis bem, porque eu sou. Ele sabe quem ele é. Ele se conhece, ele sabe quem ele é. Ele é o mestre excelso, porque ele conhece toda a verdade. Então, vamos lá. Ele conhece todo o caminho e ele conhece toda a verdade. Mas o que que ele disse? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e o que mais que ele disse? Eu sou a vida, né? E aí, para esse trecho,
Você vê que você pega um versículo tão simples para explicar a palavra de Eusébio, que nós não viemos aqui para guardar, né? Coadunar com igrejas de pedra, um versículo tão simples, você vê o entendimento que ele nos traz, né? Então, o Cristo é a vida. Ele fala, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, vai se salvar. Entrará e sairá, e achará pastagens. Entrará e sairá, e encontrará pastagens, né? Então, o que que acontece nesse quesito aqui? Eu estou aparecendo aí para você? Não. Eu não sei o que que... Tá aparecendo até. Tá? Não, não está aparecendo. Espera aí. E agora? Ainda não. Agora saiu. Saiu? Agora caiu. Lá, vamos voltar. Me ajuda aqui, Euler. Aperta aqui. E agora volta aqui, não é isso? Isso. Aí. Olha aqui, ó. A tela está aparecendo lá para você, olha lá. Tá. Sim, está aparecendo. Perfeito. Então, pronto. Então, ele fala, eu sou a porta. A porta. Se alguém entrar por mim, vai se salvar. E aí ele fala uma coisa interessante. Entrará e sairá. Por que que ele está falando isso? Porque quando você está na luz, quando você está na verdade, você pode ir e vir. Mas quando você está na mentira, nas trevas, na escuridão, você não pode sair do lugar. Uma entidade de luz, ele pode ir num umbral, só para vocês entenderem. Ele pode ir num umbral, fazer o que ele tiver que fazer, voltar para o plano dele, para a dimensão dele, ir lá de novo, voltar de novo, quantas vezes ele quiser. Mas quem está lá no umbral não pode sair de lá. Ele só pode ir em outros planos que estão na mesma frequência que ele. Então, olha o que o Cristo está te oferecendo. Ele fala assim: olha, eu sou o caminho, né? Eu sou a porta para libertação. Se você aceita vir através de mim, você vai ser livre. Você pode ir e vir para onde você quiser, para o mundo que você quiser. Você pode escolher onde você quer atuar. Você pode fazer qualquer coisa. Porque você está em verdade. Você está na verdade. É muita sabedoria, né? Então, Cristo é a vida, por quê? Porque ele é ressurgido. Ele não é reencarnado. Tá certo? Ele não é encarnado, ele não encarnou. Ele é ressurgido, ou seja, ele tem vida em si mesmo. E como ele tem vida nele mesmo, ele se manifesta através da sua obra e não apenas através de um corpo físico, em que eventualmente ele possa se acoplar quantas vezes ele quiser, em qualquer tempo, em qualquer espaço. Ele manifesta na sua obra, na chuva que cai na terra ressecada, numa corrente, um fio de água corrente que surge de uma nascente, trazendo vida a algum lugar, ele manifesta na sua obra. Numa criança que nasce, não é? Então, ele domina a matéria. O Cristo domina a matéria.
porque ele é a vida. Se ele é a vida, ele tem poder sobre a matéria. Consegue entender isso? Não é como os homens, né? Cuja existência efêmera, cuja existência tão passageira, né? Instável. Porque a sua vida aqui na matéria, ela é instável, ela é suscetível de doenças, ela é suscetível de clima, ela é suscetível de vários elementos externos, né? Então você depende absolutamente de circunstâncias externas para poder sobreviver. Por exemplo, você depende de uma circunstância externa que é o ar, não é? É o ar. Sem o ar você não consegue sobreviver, né? E o Cristo é vida porque ele não depende de nada disso. Ele já se reintegrou à consciência, né, primordial e, como tal, ele manifesta os mesmos atributos divinos que são inerentes a Deus. E eu disse em várias ocasiões a vocês que vocês também poderiam manifestar. É claro que no estágio atual da sua evolução, você não conseguiria manifestar um atributo divino, por exemplo, de criar uma galáxia. Mas ele é o arquiteto cósmico. Ele tem esse atributo. Ele cria mundos, universos. Por isso é chamado de Cristo cósmico. Eu estou apresentando para vocês o Cristo, muito prazer, porque vocês conheciam até então Jesus, né? Era quem vocês conheciam. Então, ele é o instrumento dessa realização da vontade de Deus. Ele é o Deus vivo que manifestou-se na Terra. Nesse sentido, ele é o criador da vida. Porque ele, cumprindo a vontade do incriado, arquitetou mundos no cumprimento da vontade de Deus. Então, quando a gente fala em eternidade, em infinitude, são tantas coisas para o homem colocar na sequência, nessa linha de vida, que não é fácil para ele assimilar, né? De uma só vez, né? Tudo isso, porque hoje eu trouxe um elemento novo para vocês. Recentemente, nós tivemos uma nova visão sobre a criação dos universos, não foi? Agora, recentemente. E hoje eu trouxe uma nova informação para vocês. Que o verbo não saiu de Deus, Pai e Mãe, Criador universal. Mas que o verbo saiu do Cristo, que é parte da consciência una. Vamos continuar entendendo mais sobre isso? Mas não hoje, né? Nosso tempo para hoje já esgotou, né? Então, como sempre, nós não temos desejo de que isso vá de uma vez e que a gente vá transformar isso num curso em que você tem data para começar, data para acabar, porque mais importante do que nós acelerarmos com esse conhecimento é nós termos a grata satisfação de saber que vocês entenderam, que vocês estão assimilando. E o Cristo,
tudo que a gente vai ver dele nesses próximos estudos, você não pode deixar de lado jamais aquela ideia do Criador primordial, porque ele está acima do Cristo, embora o Cristo esteja imiscuído com ele, nesse compartilhamento, né, que ele já chegou. O melhor exemplo disso é a célula humana. Você pega a célula humana, você imagina que o núcleo da célula é Deus, Pai, Mãe, Criador primordial. E que o ectoplasma que está ali em torno, né, do Criador primordial, né, já é a criação inicial, primordial dele. É o mundo de átomos, de elétrons, de prótons. E que nessa evolução o Cristo antecedeu a evolução em bilhões e bilhões e bilhões de anos deste universo. Esse universo é uma criação jovem. Este universo é muito jovem. Com seus 14,8 bilhões de anos, é um universo jovem. E ele é filho do Cristo. Não é que cada Cristo tenha um universo, mas que cada Cristo, ele manifesta o Verbo. Né? Então, nós vamos continuar vendo esse aspecto diferenciado do Cristo, porque até hoje vocês, e isso vocês podem continuar estudando, né? Nas casas espíritas, o aspecto humano do Cristo, que é o que a gente chama de cristologia baixa, e eu vou estudar com vocês a cristologia alta, no que diz respeito à origem divina do Cristo e à sua ação, né? O que os centros espíritas ensinam, no que a gente chama de cristologia baixa, isso não é nenhuma analogia pejorativa, mas o que ele estuda é a ação humana do Cristo, na prática da caridade, na prática do amor e etc. e tal. E nós vamos num patamar um pouco mais acima, porque vocês já têm condição, né, de assimilar esses conhecimentos. Estamos conversados? Então, uma boa semana de reflexão a respeito do que nós começamos a falar. Eu acho que vocês nunca tiveram uma reflexão sobre o caminho, verdade e vida, né? Nessa abordagem, que não é uma abordagem na sua amplitude, mas que já dá para trazer uma boa referência do que nós vamos ver daqui para frente.